Olá, estudante da terceira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, um conflito de longa duração e um conflito que definiu grande parte do que é o século XX. Ele foi muito importante no desenvolvimento de novas tecnologias, no desenvolvimento de novos armamentos, novas estratégias militares. E ali vai ser uma exposição da criatividade humana também no meio da guerra. A capacidade que o ser humano tem de ser inventivo, ser criativo. Então, desenvolveu-se novas tecnologias, lança-chamas, granadas, o famoso tanque de guerra, metralhadoras com capacidades de tiros cada vez mais rápidas de repetição. E a Primeira Guerra Mundial ela foi dividida aí em vários momentos. Você vai ter um período inicial da guerra em que a guerra vai se movimentar. Havia uma esperança muito grande de que seria uma guerra rápida, uma guerra dinâmica. Acreditava-se que de novembro até dezembro toda a guerra já estaria resolvida, o que não aconteceu. Acabou se tornando uma guerra de grandes proporções. Ela já é chamada de a Grande Guerra. Aquele otimismo, aquela felicidade do combate heróico no início da guerra, em 1917 já não existia mais. O que você tinha era justamente o trauma. E essa guerra a gente pode dividir ela em três períodos, então, muito importantes dessa guerra. A guerra de movimento, a guerra de trincheiras e a fase final da guerra. Qual era a diferença entre essas três fases? Apesar da Revolução Francesa, que a gente já estudou em períodos anteriores, você vai ter a derrubada de grandes monarquias que ainda dominavam na Europa. A gente sempre fala que a Revolução Francesa tentava derrubar o antigo regime, aquele regime dos monarcas muito poderosos, absolutistas. Aqui ainda tinha muitas monarquias, como a alemã, a monarquia russa, a monarquia austríaca, ainda haviam grandes famílias que representavam esse antigo regime e que vão entrar em conflito nessa guerra. O que essa guerra fez com essas famílias? O que essa guerra causou nisso? Para o fim do antigo regime que ainda perdurava em algumas regiões da Europa. O que a guerra fez com elas? Então, nós vamos ter uma grande mudança na geografia e na geopolítica da Europa pela Primeira Guerra Mundial. Se a gente pegar um mapa como esse, e a gente fizer o antes e o depois da Primeira Guerra, a gente vê o desaparecimento de uma grande quantidade de impérios e o nascimento de uma grande quantidade de nações. Podemos comparar aqui, vendo o nascimento da União Soviética, o primeiro país socialista da história da humanidade, a criação de vários países da região do leste europeu, e justamente aí você vai ter daí áreas de conflito entre os países, por questões ainda não bem resolvidas pela guerra. Isso porque, com o fim da guerra, os quatro grandes vencedores, os quatro grandes diplomatas que representavam essas nações, eles vão se reunir para justamente dizer como vai ser o futuro. Com a derrota alemã da guerra, o que eles vão querer. Então, essas quatro pessoas, Inglaterra, Estados Unidos, Itália e França, principalmente a Inglaterra e a França, vão ser definitivas para o termo de paz. Por que essa reunião vai definir o futuro da história do continente europeu? Quais vão ser os termos de paz e o que eles pensavam para o futuro da Europa? Outras questões também vão se tornar bastante importantes dentro da guerra. Se o homem foi para a guerra, se tantos soldados foram mobilizados por tanto tempo, se tantas pessoas morreram por tanto tempo, como que ficou as cidades? Como que ficou a produção que ocorria nas cidades? Nós vamos ter um grande movimento de liberdade para as mulheres nesse período. Já que os homens estavam no campo de combate, as mulheres ganharam liberdade de trânsito nas cidades, ganharam liberdade para ir trabalhar, ganharam liberdade para se reunir com suas amigas, para ir no cinema, para fazer algumas atividades. E ganharam liberdade de ganhar o próprio salário. Isso vai ser muito importante porque vai fortalecer uma coisa que já acontecia antes da guerra, que é o movimento feminista, o movimento de sufrágio das mulheres. Nesse vídeo, nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.